Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Cleiton Mo e hoje eu vou trazer mais um conto celta. Jura? Eu, eu gosto bastante desse. Eu vou falar sobre o Lobo Cinzento. Então vamos lá. Bem, esse conto é de George MacDonald, de 1871. Faz parte das histórias que ainda computam como história celta. E é da Escócia. Eu li a versão nesse livro aqui. Inclusive, eu acho essa capa belíssima. E o livro é interessante, é legal o livro, tá? Eu recomendo, se vocês gostarem. Vamos lá, vamos começar. A história se passa numa época... Numa época não, né? Se passa na Escócia, mas mais precisamente numas ilhas chamadas Shetland. É em Shetland, no norte da Escócia. De acordo com o livro, é norte da Escócia. Que numa primavera... No início de uma noite, tinha um jovem estudante que estava viajando. E aí ele parou em uma ilha pequena. Era bem pequena, ele não tinha muita coisa, mas ele estava a fim de explorar. Só que o problema é que quando ele começou a caminhar pela ilha, começou um pequeno vendaval, vamos dizer assim. Mas esse vendaval foi se transformando numa tempestade, porque começou a cair granizo. E ele foi procurar algum lugar para se abrigar, para se salvar da tempestade. Ele andou pra lá e pra cá e não estava vendo muita coisa, até que ele chegou num precipício. Nesse precipício ele olhou pra baixo e viu que tinha uma caverna, tipo no meio, tipo... Era um precipício, mas tinha inclinação e você consegue ver que tinha um babadinho ali pra você entrar e dá pra você passar por lá sem se ferrar muito, né? Não é como imaginar um negócio assim, vamos dizer... na realidade era praticamente uma falésia, mas eu vou chegar lá. E aí ele desceu... Foi descendo por ali e conseguiu, um caminhozinho que tinha, conseguiu entrar nessa caverna. Entrou nessa caverna e ficou lá. Quando ele entrou, ele viu que tinha a carcaça de vários pequenos animais, tipo ossos, restos de ossos de pequenos animais. Ele achou um pouco estranho, porque não tinha visto muito bicho, né, por ali, mas enfim, podia ser toque de algum animal que estava juntando ali e ali era o resto da alimentação dele. Mesmo pensando nisso, ele decidiu ficar ali naquela caverna. E já estava bem escuro, não conseguia ver muita coisa. Ele sentou lá e passou lá um tempo. Só que quando a tempestade começou a dar uma aliviada, ele ouviu alguma coisa na entrada. E ele ouviu alguém ou alguma coisa pisar nos ossos e esmagar um pouquinho, como se estivesse andando pelos ossos e aquele negócio quebrando os ossos. Ele pensou assim, nossa, o que é que pode ter rolado aqui? O que é que pode ser? Ele suspeitou que não era algum animal grande, porque a ilha era realmente muito pequena, e como ele não viu muito animal, e tem, eu não vou nem entrar muito nesse ponto, mas tem o efeito da ilha, né? O efeito insular, que é quando os animais diminuem para poder adaptar a quantidade de alimentação que tem, né? Mas enfim. E aí ele levantou e já foi olhar para ver o que era, e ele deu de cara com uma mulher. Essa mulher olhou para ele e perguntou quem ele era. Ele explicou a situação e disse que estava de passagem, estava assim, procurando só o abrigo da tempestade. Aí ela, que estava com uma roupa meio pobre não, de acordo com a descrição é paupérrima mesmo, ela estava com um vestidozinho, mas ele estava bem rasgado e era tipo, como se ela já tivesse aquele vestido já há bastante tempo, desgastado, né, puído. E aí ela disse, eu posso levar para a cabana da minha mãe e ela pode lhe ofertar abrigo. Mas só isso. A gente não tem como dividir comida nem nada desse tipo. Aí ele já agradeceu para pelo menos passar a noite, porque ele não teria nem como voltar. E ela falou que ela no final do desfiladeiro, né? No final da... É uma falésia, minha gente, porque é da praia a casa. É uma falésia. Do precipício, ele vai, aí termina de descer com ela sai na frente, ele vai seguindo, e ela é uma casinha literalmente à beira-mar, né? Então o que leva a crer que é uma falésia do precipício. Mas tá. E aí ele entra, ela apresenta a mãe dela, e a mãe dela, super idosa, de acordo com a história, recebe bem o visitante. Ele chega, é bem recebido, ela senta lá para conversar com ele, oferece água, que é basicamente o que tem, e um pouquinho, uns pedacinhos de pão, mas é pouca coisa, só pra ele ficar ali. Enquanto a filha dela vai até a lareira e senta no chão, perto da lareira, fica lá. Sentada um pouco de forma esquisita ali, digamos assim, não usual. Ele acha um pouco estranho, mas tudo bem. A tempestade volta a piorar,
e cada vez mais escuro. A senhora oferece para que ele fique aquela noite ali, para ele poder se abrigar da tempestade. E ele agradece e tudo bem, e fica. Aí ela mostra para ele uma cama para ele deitar e ele vai para lá. Enquanto que a filha dela fica sentada numa cadeira. Ela só fica lá, sentada naquele canto. E ele acha meio estranho, mas troca uns olhares com ela, porque ele fica observando, tanto ele acaba olhando para ela com um olhar estranho, quanto ela acaba olhando para ele com um olhar estranho. A gente fica assim naquela dúvida. Se tá pintando um clima, se a coisa tá estranha, se um tá com medo do outro, ou o que é que tá rolando. Mas segue o bonde. Ele deita e vai dormir. No meio da noite, ele acorda com um incômodo no ombro e bota a mão. Quando ele bota a mão, ele percebe que o ombro está sangrando. E ele abre os olhos. Na hora que abre os olhos, tem um lobo em cima dele, tentando abocanhar o pescoço dele. Jesus Nazareno. Quando o lobo vai dar o ataque, ele, por reflexo mesmo, já empurra o lobo com o braço e tenta segurar o pescoço com a outra mão. Ele segura o lobo com a outra mão e puxa uma faca. Ele consegue pegar uma faca que estava perto e vai tentar atacar o lobo. Só que o lobo consegue se escapar do golpe. E aí quando ele empurra o lobo no chão para poder finalizar, o lobo se contorce todo e sai correndo da cabana e sai. Ele olha para o lugar onde a menina estava, pensando: será que aconteceu alguma coisa com o povo que estava aqui? Eu fui o último? Ou o que rolou? E aí ele olha e não consegue perceber se ela estava lá ou se não estava, mas tem a impressão de ter visto os olhos dela ainda em algum momento. Aí ele levanta, sai da caverna. Ainda era noite, mas a tempestade já tinha reduzido. E ele fica meio preocupado com isso, mas não sabe o que fazer, não tem como voltar. E fica nessa. O lobo tá aí por fora, se ele sai e tentar voltar, talvez o lobo ataque ele. E ele fica sem entender o que acontece. Ele decide voltar e fica na cabana. Mas dessa vez ele não dorme. Ele fica até o raiar do dia. Quando amanhece, a dona da casa vem falar com ele, né, da cabana, vem falar com ele e chamá-lo para um de jejum, né, para ele comer alguma coisa. E ele aceita que fique lá e tá, beleza, eu vou aceitar. Ela pede desculpa a ele por não ter mais o que oferecer e ele pergunta onde é que tá a filha dela, porque como amanheceu ele percebeu que ela não estava em casa. E aí ela diz que não sabe, ela deve ter saído ou alguma coisa do tipo. E ele pensa: nossa, mas a tempestade tá rolando aí ainda, mesmo que não seja, é um pouco perigoso, não é mesmo? A situação ainda tá chovendo. Mas enfim. E aí ele começa a comer, só que aí, do nada, essa menina entra na casa. Ele fala que essa menina tem em torno de 25 anos, mais ou menos. Mas aí a gente tem que imaginar pra época, né? Em 1871, que era ter 25 anos, qual era a aparência que tinha? Devia ter uma aparência de quase 30, né? Ou até mais de 30. Mas enfim. Ela entra na casa de cabeça baixa e vai pra dentro. Quando ela volta com um pano amarrado no pescoço e com o cabelo molhado. Também ela tava na chuva, né? Então... E aí ela senta por lá mesmo. Ele acha aquela situação, assim, completamente estranha, não sabe o que rolou, como assim o lobo entrou aqui, só me atacou, não atacou elas, ninguém tocou nesse assunto, ninguém viu, ninguém ouviu, e acha isso tudo muito estranho. E aí ele diz que vai embora. Só que quando ele diz que vai embora, ela olha com um olhar pra ele meio de pedinte, de tipo, não vai, ou fica aqui mais com a gente mais um tempo. E ele acha estranho aquilo ali e fica hesitando. Quando ele olha pra idosa, ele vê que ela tá super irada e vai bater na filha. De raiva, porque ela tá fazendo essa expressão para o visitante. E aí quando ela vai bater na filha, o cara tenta entrar no meio das duas. Só que ela consegue dar uma tapa na filha e o pano cai. Quando o pano cai, mostra que no pescoço dela tinha as marcas do dedo dele. Ou seja, ela era a loba. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Ele fica em choque com isso, dá uns passos para trás e não pensa outra coisa a não ser correr. Só que ele escuta um corpo cair. Puf. Quando ele olha pra trás, ele vê que a idosa tá caída no chão e a loba tá em cima dela. A idosa tá sem movimento nenhum e a loba parte pra cima dele. Ele, ao invés de correr, ele decide se abaixar e fazer a posição de como vou agarrar pra tentar segurar enquanto eu vou abater.
Só que quando ele faz a posição, a loba pula por cima dele e vai por trás. Quando ele vai se virar, que ele espera uma mordida, ela, como mulher, encosta nele e chora. Quase como pedindo ajuda. Eles não trocam nenhuma palavra e ele fica completamente perplexo, sem saber o que fazer. Porque agora que ele tinha certeza daquela mulher, ele não tinha coragem de matar. Ele não tinha coragem de atacá-la. E ele fica sem saber. Pronto, agora o que é que vai ser de mim? Ela simplesmente puxa a mão dele e olha pra trás, saindo da caverna. Ele segue ela e ele é levado até a caverna aonde ela o encontrou a primeira vez, lá em cima. Eles saíram da cabana e vão pra caverna. Eu falei caverna 2 vezes. E aí, quando chega lá em cima, ela entra na caverna e ele fica naquela. O que é que eu faço? Ele aproveita o fato de que ela entrou na caverna e passa direto da caverna, sobe o desfiladeiro e sai correndo de volta pra encontrar os colegas dele no navio, enfim. Simplesmente sair daquela ilha e fugir. E saio de cabeça erguida. Fiz o que eu pude, não consegui. Enquanto ele tá saindo, quando ele tá já distante, ele olha pra trás e vê a silhueta dela no horizonte. Escuta um barulho como se ela estivesse esmagando ossos de raiva. E aí ela uiva pra ele. Ele volta a correr e corre até chegar no navio de volta. Ele sai seguro, mas se perguntando o que é que aconteceu e o que é que era aquilo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto dessa história, eu acho bem legal, porque ela traz alguns conceitos celtas, mesmo na ideia do que já tem no navio já tinha no contexto celta, né? Mas traz a questão do encantamento, de alguém ali enfeitiçado, de um conto entre meu destino e meu dever e é o que eu queria, essa briga de não sei o que é, não fica claro se ela queria ele para seduzi-lo até que ela possa batê-lo, se ela queria outra coisa, se tinha a ver com a quebra do encantamento, o que é que seja. Mas eu acho que esse misticismo e essa forma de contar a história traz bem a ideologia celta, vamos dizer assim. Então eu acho bem legal essa história. E eu espero que tenham gostado. Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam Falésia. E é isso. Valeu!